Durante o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, realizado no Rio de Janeiro, governadores do Sudeste e do Nordeste aproveitaram para discutir formas de equacionar o problema da dívida dos estados. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que a proposta de renegociação de dívidas dos estados com a União, apresentada no mês passado pelo governo federal, não atende o interesse do Rio de Janeiro. Segundo Castro, o Rio deve inclusive contestar no Supremo Tribunal Federal os critérios de indexação e correção desse passivo com a União. Por isso que a gente enxerga o Supremo como uma arena para essa conciliação que o Estado do Rio de Janeiro busca muito mais adequada. Seria a arena correta da União poder exercer a sua boa vontade, mas também com uma proteção a ela para que isso não gere efeitos colaterais que atrapalhem o Brasil. O Ministério da Fazenda apresentou agora no mês de março aos governadores estaduais uma proposta para a redução dos juros das dívidas com a União. Exigiu uma contrapartida, a criação e ampliação de matrículas em educação profissional técnica, investimentos em ciência e tecnologia profissionalizante. A Fazenda cuida do projeto de lei sobre esse tema, com mudanças nas regras do regime de recuperação fiscal dos estados, muitos deles em crise financeira. 80% da dívida com a União está concentrada no Sul e no Sudeste. Castro afirmou que o caminho natural do Estado é recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar o estoque da dívida, que começou na casa de 9 bilhões de reais no fim do século passado. O Rio de Janeiro, lembra Castro, já pagou à União mais de 150 bilhões de reais, porém ainda deve outros quase 190 bilhões de reais à União. Nós estamos sim num processo de discussão do estoque da dívida, da natureza dessa dívida, de como ela foi contraída e, sobretudo, dos indexadores que catapultaram ela a valores impagáveis. Já a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, diz que os estados do Nordeste brasileiro querem também alguma flexibilização na dívida que tem com o governo federal, embora esse passivo seja muito menor do que o dos estados do Sul e do Sudeste, que representam 80% da dívida total com o governo federal. Uma das propostas, segundo ela, é igualar os recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE. A alternativa concreta seria aumentar o FPE dos estados de forma responsável, portanto escalonada, durante um prazo de 5 anos. Só para o Nordeste ou para todo mundo? Não, para todo o Brasil. Outro governador do Nordeste e do Partido dos Trabalhadores, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, acha que os estados do Nordeste deveriam ser compensados por terem uma dívida menor do que os estados do Sul e do Sudeste do país. Uma proposta é o refinanciamento das dívidas que esses entes federativos do norte brasileiro têm com os bancos públicos federais. Quem faz o dever de casa no sentido tributário, por exemplo, pudesse também ter uma recompensa. Então nós colocamos à mesa, um dos pontos foi o prolongamento da dívida, independente do tamanho de cada um, que cada um pudesse prolongar a dívida para que pudesse investir. Os 3 governadores de estado, Cláudio Castro, do PL, aqui do Rio de Janeiro, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e o também petista Jerônimo Rodrigues, da Bahia, participaram nesta quinta-feira do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.